Louco, essa semana te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez essa noite pedirá ao Senhor a tua alma. Emmanuel. Bom, mais um dia, mais um estudo, mais um texto que a gente vai conversar nesse projeto, o Evangelho por Emmanuel, sempre lembrando que é realizado no CEPAC desde 2015 e que agora, durante esse período da pandemia, está sendo realizado de maneira virtual. O texto de hoje está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 35. Ele tem um título muito curto: Que pedes? Simples assim. O que você está pedindo? O que você está desejando? O que você quer? O que você pede para a vida? O que você pede numa prece? Qual é esse desejo? O que a gente cultiva? Onde é que está nosso tesouro? É como se ele perguntasse: onde é que está o seu tesouro? Porque onde tiver o tesouro, aí vai estar o coração. É nessa linha que a gente vai conduzir esse texto. É um texto muito curto, um estudo mais rápido, são 17 linhas. Nessas 17 linhas, Emmanuel elenca 12 comportamentos, 12 manifestações de imperfeições do nosso comportamento. Ele fala do ambicioso, do egoísta, do arbitrário, do vaidoso, do invejoso, do despeitado, do ocioso, do tolo, do revoltado, do extravagante, do impaciente e do insaciável. Olha, todas essas características são características de imperfeição. São características do espírito, que fazem como consequência, que trazem como consequência esse comportamento. O ambicioso, ele traz a ambição no seu sentimento. Ele tem um sentimento de ambição. O egoísta, ele tem um sentimento de querer tudo para si. Então são características de imperfeição. Aí o que cada imperfeição dessa pede? Olha que coisa curiosa. Cada imperfeição dessa vai pedir alguma coisa compatível com a sua imperfeição. É nessa linha que ele traz o texto. E lembra quando Jesus disse, eu até anotei aqui, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Como é que eu vou dizer que Jesus permanece em mim e eu vou permanecer nele com essas características? Jesus não permanece em mim na minha ambição. Jesus não permanece em mim no meu egoísmo. Jesus não permanece em mim enquanto eu sou arbitrário, enquanto eu sou vaidoso, invejoso, despeitado, no meu ócio. Ora, então são formas de comportamento onde Jesus não está presente em mim. O que está presente nesse momento, nesses comportamentos, nessas 12 características, formas de conduta, sou eu mesmo. Então, nesse momento, eu posso pedir todas essas coisas.
mas não quer dizer que eu vou receber. Porque se for de acordo com o ensinamento de Jesus, é quando ele estiver em mim, os ensinamentos dele estiver em mim e eu estiver nele. Mas nessas características aqui não tem o ensinamento de Jesus. Pelo contrário, nessas características aqui tem a ausência dos ensinamentos de Jesus. Então são características que demonstram que eu estou ausente dos ensinamentos de Jesus. Ou que os ensinamentos de Jesus não estão presentes no meu íntimo, logo, na minha conduta. A gente vai, ele colocou de um por um, e ele coloca de uma maneira curiosa. Ele pegou a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, Lucas 12, 20, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Isso aqui era um senhor rico que estava preocupado só em acumular, em guardar, em colheita, fazendo galpão para aumentar as colheitas. E aí Jesus, louco, essa noite pedirão tua alma. Quer dizer, você só está preocupado em guardar, em acumular, e essa noite você vai para a vida espiritual. E aí, o que você acumulou? O que você guardou para essa vida? Então é um louco, ele está descuidado, ele está dormindo, é como se Jesus estivesse desperto, ó tu que dormes. Vai guardar aquilo que a traça não come, que você só está guardando o que a traça come, né? Mas olha, aí Emmanuel pega esse versículo, dessa pergunta de Jesus, louco, essa noite pedirão tua alma. Então se vão pedir minha alma essa noite quer dizer o quê? Louco, acorda, a qualquer momento você vai embora. É como se ele estivesse dizendo, louco, você não é daqui, você vai deixar tudo isso aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Você está buscando primeiro o reino do César. Você está buscando primeiro o reino das coisas materiais. Como é que você pode viver buscando primeiro o reino dos homens, o reino das coisas materiais? É preciso compatibilizar, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Mas buscar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque é o Deus que é eterno. O espírito imortal é esse espírito de Deus. E o que é mortal fica. Então como é que eu vou compatibilizar essas duas formas de existir, que eu sou o espírito imortal, usando para me manifestar uma vestimenta mortal, temporal, né? Aí eu vou privilegiar o que morre em detrimento do que permanece. Eu sou um louco, né? Se eu tenho essas duas formas simultâneas de vida, que é a vida espiritual que se manifesta temporariamente através de um corpo, eu preciso usar esse corpo de maneira normal, natural, cuidar dele, fazer tudo, dar a César o que é de César, tudo normal, sem problema. Mas sem esquecer que esse corpo é um corpo curto, temporário, de expressão do espírito imortal. E esse espírito imortal vai se expressar por esse corpo agora, e daqui a um tempo vai embora e depois vai voltar para se expressar em outro corpo. E depois vai voltar para se expressar em outro corpo. Será que em cada corpo que esse espírito vem a se expressar, o corpo vai ser o principal? Cada corpo que ele vier a se expressar vai ser o principal? Aí eu estou sendo esse louco. Essa noite pedirão a tua alma, quer dizer, louco, essa noite você vai deixar esse corpo que você está achando que é o principal. E vão pedir aquilo que você precisava ter construído e você não construiu nada. Né? Porque você está buscando o quê? A ambição, o egoísmo, a arbitrariedade, a vaidade, a inveja, o despeito, né? O ócio. São essas as características que ele comenta nessas 17 linhas desse texto. São apenas 17 linhas. E a primeira coisa que Emmanuel faz desse texto é uma pergunta. Que pedes à vida, amigo? O que a gente quer da vida? A gente quer o quê? Os milhões da nossa ambição? A gente quer tudo para nós mesmos, de acordo com o nosso egoísmo? A gente quer os nossos caprichos do nosso arbítrio? É só para mim? A gente quer a vaidade, o louvor da vaidade? Isso é o que fica. Louco. Hoje ainda poderão pedir a sua alma. E onde vai ficar a ambição, o egoísmo, a arbitrariedade, a vaidade? Vai ficar tudo aí. E a gente vai com a alma sem construir nada nela. Né? Por isso ele faz essa pergunta. Que pedes à vida, amigo? Aí, por isso que eu trouxe aquela frase de Jesus, que está no Evangelho de João.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aí quando Emmanuel pergunta, que pedes a vida, amigo? O que eu vou pedir à vida? Eu vou pedir à vida as coisas que me fazem permanecer em Jesus e que fazem Jesus permanecer em mim. Orienta meu pedido, orienta meu desejo à vida, orienta meus propósitos de vida, orienta minha forma de viver. Porque se eu falo que Jesus é o exemplo, se eu falo que Ele é o caminho, e a vida dele, o exemplo dele, o modelo dele não serve para que eu busque a vida, então eu não sou seguidor de Jesus. Eu falo que sou seguidor de Jesus, eu digo que sou cristão, eu falo de uma religião, eu falo de Jesus de boca para fora o tempo todo, mas no meu dia a dia, como é que eu manifesto o meu tesouro? Como é que eu manifesto o meu interesse na vida? Pela ambição, pelo egoísmo, pelo arbítrio, pela vaidade. Então eu manifesto pela ausência de Jesus em mim. Não é uma contradição? Emmanuel faz isso com a gente quando a gente começa a estudar os textos que ele escreve. Então ele questiona a gente, o que você anda pedindo? Esse pedir não é só me dá isso, me dá aquilo. O que você anda desejando? O que você anda querendo? O que você anda buscando? O que a gente anda atrás? Né? Aí ele começa a dizer, os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Então, o que pedes à vida os ambiciosos? Eles pedem os milhões. Né? Então, os milhões são o tesouro. E onde é que está o seu tesouro, está o coração? Então ele tem um coração ambicioso. A forma de viver dele é uma forma de viver ambiciosa, porque o tesouro dele é 1 milhão. Então o ambicioso reclama reserva de milhões. O que o ambicioso pede? Pede milhões. E pedir milhões é seguindo o exemplo do Cristo. Jesus está nele e ele está em Jesus. Jesus pediu milhões, ele está fora desse exemplo. Né? E ele vai para o egoísta. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Se Jesus estiver em mim, eu vou querer satisfação só para mim? Como se Jesus disse que o melhor é aquele que aprende a servir? Quem aprende a servir não está servindo a si mesmo. Quem aprende a servir está servindo ao outro. Então toda vez que o meu tesouro estiver em mim mesmo, o meu tesouro só estiver em mim, e o meu coração vai estar no egoísmo, o meu coração vai ser egoísta. E se o meu coração for egoísta, a minha forma de viver vai ser uma forma de viver egoísta. E essa forma de viver egoísta, que eu sou o centro do mundo, que eu quero todas as satisfações para mim mesmo, nessa forma de viver, Jesus não está presente. Pelo contrário, ele está ausente, quem está presente sou eu. Por isso que ele diz, é preciso que eu me diminua. João Batista dizia, é preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. E Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz. Negar a si mesmo é o quê? Não sou só eu. Diminua seu tamanho, diminua sua importância, diminua seu egoísmo, diminua querer tudo para si. Negue a si mesmo, enxergue o outro. Você não se nega porque você só enxerga você mesmo. Como é que você fala de Jesus o dia todo? Como é que você fica fazendo o nome do Pai, ajoelhando, rezando, indo para centro, tomando passe, fazendo tudo, se tudo é para você? Quando Jesus ensinou o contrário, ele ensinou a aprender a servir. Então, esse egoísta, ele tem uma forma de viver fora dos ensinamentos de Jesus. O ambicioso tem uma forma de viver fora dos ensinamentos de Jesus. Então, se o tesouro do ambicioso está no 1 milhão, o tesouro do egoísta está em si mesmo. Então o coração do ambicioso é a ambição e o coração do egoísta é o egoísmo. É o sentimento de egoísmo, é o sentimento de ambição. É esse sentimento que me faz viver de acordo com o ambicioso, de acordo com o egoísta. E ele vai em cada uma dessas características. O arbitrário. Quem é o arbitrário? Aquele que arbitra? Arbitra o quê? O arbitrário solicita atenção exclusiva aos caprichos que lhe são próprios. Então o arbitrário não é isento, ele não é justo. Bem-aventurados os justos. Né? Então se eu sou um arbitrário, a primeira coisa que eu não sou é justo. Então se eu sou um arbitrário e não sou justo, o Jesus não está em mim e eu não estou nele.
Então não adianta pedir, eu vou pedir o meu arbítrio, eu vou pedir o capricho, que o meu capricho seja satisfeito. É um pedido imperfeito. Como é que eu quero que ele seja feito, que ele seja atendido? E os arbitrários só pedem para si também. Ó. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que eles são próprios. Por que eles são próprios? Porque o arbitrário arbitra para si. Porque além de ele é arbitrário, porque ele é egoísta, então ele arbitra para si, ele pede sempre para si, ele acha que está sempre certo, ele quer só para ele, e ele acha justo isso, porque ele reclama exclusivamente os seus caprichos, para si mesmo. E nisso Jesus não está presente. Então o tesouro do arbitrário é o capricho. Então onde tiver o seu tesouro, ali vai estar meu coração. Então meu coração vai estar no capricho. Não está em Jesus. Não está na lei, não está no guia, não está no modelo. Está na imperfeição. Então veja, nós somos ambiciosos, nós somos egoístas, nós somos arbitrários. Até que ponto? Porque se nós somos egoístas, arbitrários, ambiciosos até determinado ponto, até esse ponto não tem Jesus em nossa vida. Até esse ponto ele não está em nós e nós não estaremos nele. Fala também dos vaidosos. Os vaidosos reclamam louvores. Claro, o vaidoso só quer ser elogiado. Olha só. Louvores muitas vezes injustos. Muitas vezes sob sacrifício de outros. Que dia que Jesus queria louvores? Meu bom mestre, não sou bom, bom é só o Pai. Nem o adjetivo de bom ele quis. Disse que o bom era o Pai. Jesus nunca buscou louvor. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Quem veio se alimentar de cumprir a vontade de Deus, não queria louvor para si mesmo. Não estava se louvando. Não estava querendo se engrandecer. Os grandes não se louvam. Os grandes não precisam anunciar que são grandes. Quanto mais a pessoa necessita dizer que é grande, menor ela é. Porque mais necessidade ela tem de afirmar aquilo que as pessoas não estão vendo. Porque o grande de verdade, ele não precisa dizer que é grande porque é valor moral. A grandeza é valor moral. E esse valor moral é percebido. Não precisa ser anunciado. É igual a humildade. Se eu precisar dizer toda hora que eu sou humilde, é porque eu não sou. Eu não preciso dizer que eu não sou vaidoso. Eu preciso não ser vaidoso. Dizer que eu não sou não vai resolver nada. Ele fala também dos invejosos. Tudo isso, olha, são formas de viver do imperfeito. E olha que a gente tem de tudo isso um pouco. E a gente não se vê com tantas imperfeições. A gente acha que a gente está perto, que a gente está tão bonzinho. Mas a gente tem um pouco de cada uma dessas coisas. Um pouco de todas essas coisas. Em vários momentos de nossa vida. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Olha só. Por que não me cabe? Porque aquilo era um louvor seu, era um prêmio seu, era um sucesso seu. Cabia para você, mas eu não aguentei te ver feliz, eu queria que fosse para mim. Então eu queria aquele louvor, eu queria aquele sucesso seu para mim. Eu estou te invejando, eu queria que fosse para mim. Porque não me cabe, coube a você. Foi você que passou naquele concurso, foi você que passou naquela prova, foi você que teve aquele sucesso, foi você que fez aquilo tão bem feito. E eu sofri quando você fez bem feito, que as pessoas falaram bem de você. Porque eu queria para mim. Olha só. Eu queria compensação que não me cabia. Eu não fiz por onde. Eu não fiz por onde. Porque se eu tivesse feito por onde, eu teria recebido. Porque as coisas são justas, né? Mas eu quero aquilo que eu não mereço, eu quero aquilo que eu não tenho, mas eu quero aquilo que você tem. Você conquistou, por alguma razão, aquilo veio para você. Mas eu quero aquilo que veio para você. Porque eu sou invejoso, eu quero ser compensado por aquilo que não me cabe. Eu quero o seu marido, eu quero a sua mulher, eu quero o seu filho, eu quero o seu sucesso, eu quero o seu trabalho, eu quero o seu carro. Eu quero tudo que é seu. Por que eu quero tudo que é seu? Por que eu não respeito o que é seu como uma conquista sua? Por que eu não aprendo a ser feliz com suas conquistas?
Por que eu não aprendo a admirar aquilo que é seu como coisa sua? Por que eu quero tomar o que é seu para mim? Por que eu não consigo sorrir com aquilo que é seu? Eu preciso me colocar, mas quando eu tiver também. Por que eu não consigo ver a felicidade em você? Eu preciso de buscar ela para mim. Ele fala também dos despeitados. Olha quantas formas de viver fora do ensinamento de Jesus. E todas elas nós conhecemos e conhecemos muito bem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Está muito próximo do invejoso. A consideração que foi a você foi devida a você, mas eu quero ela para mim. Para mim ela é indébita, que eu não mereço ela, mas eu queria que ela fosse para mim. Né? Aí eu fico despeitado, porque eu não me conformo, eu queria que fosse para mim. Aquele sucesso tinha que ter sido para mim. Aquele resultado que você alcançou tinha que ter sido para mim. O ocioso pede prosperidade sem esforço. Estão pedindo, né? Está todo mundo pedindo aqui, ó. O ambicioso pede milhões, o egoísta pede satisfação só para si, o arbitrário pede os caprichos, o vaidoso pede louvores, o invejoso pede compensações que não lhe cabem, o despeitado pede considerações, o ocioso pede prosperidade, pede sucesso. Eu fico deitado, sem fazer nada, e peço a Deus para que dê tudo certo para mim. A gente não consegue não rir, né? Mas a gente vai estudando a doutrina espírita, o ócio para a gente passa a ser uma coisa engraçada. Não dá para eu parar e querer o resultado. Quem parou, para tudo, a vida para tudo, para de movimentar. A vida é movimento. E a causa e a consequência moram no movimento. Da causa ao movimento, recebe a consequência do movimento. E o ócio, receber a consequência do ócio, qual é a consequência do nada? O nada. Qual é a consequência de tudo parado? Tudo parado. Como é que eu posso querer prosperidade no ócio? O ócio não traz prosperidade. O ócio traz o parado, a morte, a gangrena, a estagnação. Então, como é que o ocioso vai pedir prosperidade sem esforço? Olha as maneiras imperfeitas que a gente tem de viver. Olha quantas imperfeições a gente tem. Os tolos, tem tolice, tolo, o bobinho, né? Ele reclama divertimentos sem preocupação com o serviço. Ele acha que a vida é uma distração. Olha que tolice. Que ingenuidade. Essa tolice é essa coisa de infantilidade, de ingenuidade, de acreditar que eu vou ter tudo na vida sem esforço, sem preocupação com o serviço. Não vai dar tudo certo. No final, você pega uma criança hoje, às vezes você pega quem trabalhou muito com educação, você pega um aluno aí de 8º ano, de 7º ano, de 1º ano do ensino médio, e o que você pensa em fazer? Eu quero fazer tal curso, eu quero fazer tal curso. Eles falam determinados cursos difíceis de conseguir fazer, e a gente fala, tá, é justo você querer fazer esse curso, mas o que você está fazendo? Qual o movimento que você está fazendo? Qual o esforço que você está fazendo para atingir isso? Será que com essa vida que você está levando, é compatível você querer a profissão que você está falando? Eu vejo muitos pais conversando com os filhos já de 12, 13, 14, 15 anos, o filho ainda fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Que tolice, está vendo que não vai fazer? Ou então você vai fazer por onde? Não dá para você ficar falando coisas sem fazer o necessário para que aquela coisa aconteça. Isso é uma tolice. É como se você parasse e queresse chegar na próxima viagem. Como é que você vai chegar na próxima estação se você não viaja? Se você não está em trânsito? Se você não está se locomovendo? Se você não está fazendo? Como é que você quer chegar a Jesus, a comunhão com Deus, se você não está no trabalho de comunhão com Deus? Como é que a gente está parado, espiritualmente parado, achando que com o passar do tempo a gente vai entrar em comunhão com Deus? Nós não vamos entrar em comunhão com Deus somente com o passar do tempo.
O tempo passa, sim. Mas o tempo passa e se a gente não caminhar junto, a gente fica e o tempo passa. Aí as coisas do tempo vão estar lá adiante e a gente vai estar aqui atrás, falando as mesmas tolices. Então muitas vezes a gente se comporta como esse tolo, como esse ingênuo, com essa infantilidade, seja material, seja espiritual. De falar que a gente quer isso, quer aquilo, né? O exemplo que Emmanuel deu foi esse. Os tolos reclamam divertimentos, mas sem preocupação com o serviço. A vida é diversão. A vida é um parque de diversões. A vida é distração. Então eu vim para me divertir, eu vim para me distrair. Como eu vim para me divertir, eu vim para me distrair? Será? Quem vai bancar o meu divertimento? Quem vai bancar a minha distração? Até quando eu vou conseguir me divertir e me distrair sem trabalhar por isso? E por que a gente não educa logo os filhos também? Por que nós não fomos educados assim também? Educados para o serviço, para o trabalho, educados para a ação. A gente quer ser educado para a despreocupação. Mas ele fala também dos revoltados. Os revoltados reclamam direitos, sem deveres. Quanto mais orgulhoso, mais fácil de ser revoltado. Porque quanto mais orgulhoso, mais a gente acha que merece. Merece isso, merece aquilo, eu não mereci o que me acontece, aí eu fico um revoltado. Porque o revoltado vive reclamando direitos, sem os deveres. Como se eu não fiz o meu dever, como eu vou reclamar um direito? Se o que me gera o direito é a execução do dever. A gente aprende o contrário, a gente aprende primeiro a ter direito. E a gente não aprende a ter dever. Como é que a gente consegue ter um direito se a gente não fez o dever? Só vem o direito depois do dever. Só tem o direito quem conquistou pelo dever. O direito é uma conquista pelos caminhos do dever. Então a gente quer o direito ao paraíso, mas não quer o dever do processo de aperfeiçoamento, do processo de combate interior. Do processo de aperfeiçoamento. Ah, mas a gente quer o céu. Eu sou crente assim no sentido de crer. Eu creio, eu acredito, eu sou temente a Deus, eu preciso temer Deus. Né? Aí eu quero, e não tenho dever. Primeiro a gente tem os deveres. Porque de onde vem o dever? O dever vem da consciência. E só aquele que começa a obedecer à consciência começa a reconhecer os seus deveres. E a partir daí a vida começa a acontecer. Fala também dos extravagantes. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. Se a gente botar essa saúde no sentido geral, né? Aquele que abusa, aquele extravagante que faz tudo além da conta. Como é que ele quer a medida se ele não tem a medida? Se ele é um extravagante. Ele é extravagante para beber, ele é extravagante para divertir, ele é extravagante para comer, em tudo ele é extravagante. Como é que ele não vai ter as consequências da extravagância? Como é que a pessoa que é extravagante ao comer não vai ter um problema ali na frente? Por excesso de comida. Como é que a pessoa é extravagante ao beber, ou extravagante na diversão? Quem é extravagante na diversão acha que de segunda a sexta é domingo. Que a semana toda de domingo. Ele é extravagante. Como é que ele vai querer as recompensas do trabalho, da luta, da disciplina, se ele é um extravagante? Ele não vai ter sem os cuidados. A moderação é uma grande virtude. A moderação, quem é moderado, não é extravagante. O extravagante extrapola o necessário. A doutrina espírita fala muito do suficiente, do necessário. A gente tem que aprender a viver com o necessário, a saber o que é o necessário, a saber o que é o mais importante naquele momento. O extravagante não sabe, porque ele vai sempre além da conta. Era para fazer uma coisa, ele faz 10, ele passa do ponto em tudo. Exagera, sobra. E que sobra de uma coisa, falta em outra. Ora, quantas maneiras imperfeitas de se viver. E nós temos um pouco de cada uma dessas coisas. O Emmanuel fala também dos impacientes. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Nada acontece comigo, mas não dá certo comigo, mas eu não dou sorte, não dá certo.
não tem paciência para esperar as coisas acontecerem, não tem paciência para trabalhar, esperar a semente brotar, frutificar, a hora da colheita. Paciência é uma virtude. Adquirir a virtude da paciência é também luta. É também luta que os tolos acham que não tem que ter, que os ociosos acham que não tem que ter, que os extravagantes acham que não tem que ter. Mas a paciência é uma virtude, é a medida de saber trabalhar e esperar o tempo das coisas. E fala também dos insaciáveis, né? Os insaciáveis pedem todos os bens, mas não reconhecem a necessidade do outro. Tudo é para mim, né? Eu quero tudo. Para mim está tudo pouco. Tem uma brincadeira de criança que um filho morria de ciúme do outro irmão. E a mãe fez uma comida lá que os dois gostavam muito e não tinha tanta comida assim, né? Aí a mãe fez o prato de um. E um filho com ciúme do outro falou: mãe, tudo isso é pro Zezinho? E ela falou: não, meu filho, esse é o seu. E ele falou: mas só isso? Olha, isso é uma brincadeira. Quando ele pensou que era para o irmão, ele falou: mas tudo isso é para ele? E a mãe falou: não, esse é para você. Aí quando ele viu que era para ele, ele olhou, o que era muito ficou tão pouco. O que era isso aí? A comida era o mesmo tanto. Era o olhar que era diferente. O olhar para o outro desconsidera. Como eu desconsidero o outro, aquele pouco de comida fica muito para ele, porque ele não merece tudo aquilo. Quando eu penso que é para mim, aquela comida, eu sou tão importante, aquela comida é tão insignificante, que ela fica pouco para mim. Olha, uma brincadeira de criança, como mostra o espírito? Como mostra esse insaciável também? Aí o Emmanuel vem e diz: essencialmente considerado, tudo isso é verdadeira loucura. Toda essa forma de viver aqui é verdadeira loucura, porque ainda essa noite poderão pedir a tua alma. Já pensou? Eu estou numa vida de ambicioso, de egoísta, de arbitrário, de vaidoso, de invejoso, de despeitado, ocioso, tolo, revoltado, extravagante, impaciente, insaciável. Eu estou nesse redemoinho. Eu estou imerso nisso aqui, nessas imperfeições. E aí Jesus fala: louco, essa noite poderão pedir a sua alma. Quer dizer, você está perdido nessas imperfeições e ainda hoje você pode ter que largar tudo isso e ir para o mundo espiritual. O que você fez? O que você acrescentou de virtude, de qualidade? Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Aí a gente aprende a pedir, a gente aprende a querer. Essencialmente considerando, porém, isso tudo é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Então essa loucura, qual é a causa dessa loucura que o Emmanuel falou? Dessa verdadeira loucura? É fantasia do coração, fantasia do sentimento, porque tudo aqui, a gente volta para aquele mesmo lugar, onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então é fantasia desse coração, que procurou o tesouro nos milhões, somente em si, nos caprichos, nos louvores, nas compensações, nas considerações, no sucesso, na prosperidade sem esforço, na preocupação sem serviço, nos direitos sem deveres, na saúde sem cuidados, nas realizações sem bases. Olha só, tudo isso é fantasia de um coração. Mas de que coração? Dormindo, dormente, um coração adormecido, que se atirou exclusivamente ao mundo material, que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Acorda, louco, né? Sai dessa vida exclusiva dentro dessas imperfeições, que o Cristo te esclarecerá. Como? Quando ele estiveres em mim e eu estiver nele. O último parágrafo do texto, que ele é muito curto: vigia assim cautelosamente o plano dos teus desejos. Qual é o plano dos meus desejos? Porque onde tiver o meu tesouro, aí vai estar meu coração.
o meu desejo é o quê? É o meu tesouro? Ali vai estar meu coração. Se o meu desejo, se o meu tesouro for somente milhões, meu coração vai estar ali. E é do meu coração que parte tudo em mim. Parte o meu sentimento, o meu pensamento, a minha palavra, a minha ação. Aí eu vou me manifestar de maneira imperfeita. Eu vou ser aquele ambicioso. Por quê? Porque o meu coração só estava nos milhões. Porque o meu coração só estava em mim. Porque o meu coração só estava no capricho, só estava no louvor, só estava nas imperfeições. Porque o meu coração não estava em Jesus. Porque o meu coração não estava nos ensinamentos do Cristo. É bonito isso, né? Por isso que Jesus disse, porei minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Porque se eu tiver com as leis no meu coração e no meu entendimento, aí o meu tesouro muda. Qual é o tesouro de quem não tem o conhecimento das verdades de Jesus? É um. Qual é o meu tesouro quando eu começo a compreender determinadas coisas? Meu tesouro muda. Por isso que Paulo de Tarso falou, que não me aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Quando é que eu vou aprender a crucificar o mundo para mim e a me crucificar para o mundo? Quando eu adquirir valores novos, valores ensinados por Jesus, né? Não valores da ambição, do egoísmo, do arbítrio, da vaidade, da inveja, do despeito, do ócio, da revolta e etc. Olha como uma coisa, né? E o Emmanuel diz, num texto que fala disso, por onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Recordemos o magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o procuram. Olha, a loucura temporária desses desvairios, dessas inteligências, que buscam tesouros fáceis, ou tesouros falsos, né? Aquele tesouro que a traça come, ou o tesouro que a traça não come. Olha, com todas as palavras de Jesus fazendo sentido nesse pequeno passeio que a gente está fazendo hoje, né? Recordemos o magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá o homem onde situe o seu coração, disse o Evangelho. E podemos acrescentar que onde colocarmos o pensamento, que é uma força viva do nosso coração, aí manifestará, como é justo, a nossa forma de viver. Então, onde tiver o meu tesouro, vai estar o meu pensamento e vai estar a minha forma de viver. Isso quer dizer o quê? Que eu vou viver de acordo com aquilo que eu mais gosto. Se aquilo que eu mais gosto for milhões, qual a minha forma de viver? Um ambicioso. Se aquilo que eu mais gosto for somente de mim mesmo, qual vai ser a minha forma de viver? Um egoísta. Se aquilo que eu mais gosto for a satisfação exclusiva dos meus caprichos, eu vou ser um arbitrário. Né? Se aquilo que eu mais gosto for receber elogio, o que vai ser minha forma de viver? A forma de viver de um vaidoso. E aí por aí vai, em todas aquelas 12 imperfeições que o Emmanuel citou. É um texto muito bonito, são 17 páginas. Se alguém quiser repassar depois, está no livro Vinho de Luz, capítulo 35, que pedes? Então o que eu peço para a vida? O que eu desejo da vida? O que eu quero da vida? Onde é que está o meu tesouro? Eu preciso identificar onde é que está o meu tesouro. E se o meu tesouro for um tesouro falso, eu preciso reconhecer que o meu tesouro é falso. Eu preciso mudar os valores. Por isso que a aquisição de virtude é a aquisição de valores novos. Porque uma coisa é o valor que tem um determinado tesouro. Às vezes, a dignidade para mim pode ser um grande tesouro. E a dignidade para você pode não ser tesouro nenhum. O dinheiro para mim pode não ser tão tesouro assim. E para você pode ser muito tesouro. Aí o que faz? Alguém pode comprar uma dignidade com dinheiro.
Por quê? Porque o dinheiro era tesouro, a dignidade não era tesouro. Quando eu consigo fazer esse movimento de colocar o meu tesouro naquilo que é tesouro verdadeiro, e o que é tesouro verdadeiro? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu trouxe virtudes, conhecimentos morais, conquistas morais, valores éticos morais. Então, quando eu colocar o meu tesouro nesses valores éticos morais, aí o tesouro monetário não vai mais comprar o meu valor do coração. Aí o meu tesouro vai ser outro. Aí o meu tesouro vai ser a honestidade, o meu tesouro vai ser ser justo, né? Quero ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Olha o que pede aquela música, o que pede o Sermão do Monte, né? Humildade, né? Ser justo, são valores. O dia que o meu tesouro estiver aí eu tenho novos valores. Aí esses serão os meus valores. Aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir esses valores. Aí eu posso fazer como Paulo. Que não aconteça de eu me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrou o tesouro verdadeiro, que negou os tesouros mundanos. Porque o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Só quem consegue crucificar o mundo e ser crucificado para o mundo consegue compreender onde estão os verdadeiros tesouros. Porque o verdadeiro tesouro não é o tesouro que a traça consome. É o tesouro que eu levo para a vida espiritual. Aí alguém vai falar, louco, essa noite pedirão a tua alma. E quando alguém disser, essa noite pedirão a tua alma, o que eu vou dizer? Eis-me aqui, Senhor, se eu tiver preparado, se eu tiver cultivado e cultuado esse tesouro. Mas se eu tiver me desvirtuado do verdadeiro tesouro, tiver buscado esse tesouro efêmero, esse tesouro falso, eu vou deixar esse tesouro e a minha alma não vai estar pronta. Que Deus nos abençoe, que cada um reflita e procure encontrar onde está o seu tesouro. Porque onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E onde tiver esse coração, aí vai estar a forma que ele tem de viver. Aí a gente entende por que fulano é tão ambicioso, por que outro é tão egoísta, por que outro é tão arbitrário. Porque o tesouro de um está no milhão, o tesouro de outro está só em si mesmo, o tesouro do outro está só no capricho, o tesouro do vaidoso está só no louvor. Que Deus os abençoe. Até a próxima.